A graça e a paz do Senhor, Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Você que me acompanha nas redes sociais, no canal do YouTube e Facebook. Quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Amados irmãos em Cristo Jesus, quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu vejo a importância grandiosa, que é a doutrina, a sã doutrina, o ensino da palavra de Deus, O ensino e a oração é algo assim tremendo, irmão, de grande importância, uma questão de sobrevivência espiritual, questão de vida eterna, esperança da glória. A palavra de Deus, o ensino, irmão, enriquece as nossas vidas. A oração, como combustível pelo qual nós podemos prosseguir nesta jornada. Irmãos, quando eu olho nas Sagradas Escrituras, eu vejo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele se converte a Cristo Jesus, os irmãos conhecem a história. Paulo, ele era apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Ele tinha prazer, pelo ensino, pela palavra. Ele tinha prazer, na sã doutrina, e na oração. Paulo amava, Paulo tinha desejo. O prazer do apóstolo Paulo eram as Sagradas Escrituras, Até mesmo antes de Paulo aceitar Jesus, era conhecido como Saulo de Tarso, ele foi instruído, por Gamaliel, o mestre da lei, em todo o conhecimento da lei. Então ele tinha muito conhecimento, da palavra de Deus, das Escrituras, principalmente do Antigo Testamento. Paulo, ele era um poliglota, conhecia o grego, o hebraico, aramaico, latim, Paulo, ele era escritor, ele tinha livros, ele, era uma pessoa muito inteligente, digamos assim. E Paulo, ele realmente tinha esse prazer, ele amava meditar na palavra de Deus, buscando o conhecimento, a sabedoria da palavra. É bem verdade que lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele se encontrava em Roma, então ele faz um pedido para Timóteo, para que Timóteo, quando viesse, até o encontro de Paulo, que trouxesse, digamos, a sua capa e seus livros e principalmente o pergaminho. Olha só, Timóteo se encontrava em Éfeso e Paulo em Roma. E então o apóstolo Paulo fez esse pedido em cartas, enviando para Timóteo para que ele passasse na casa de Carpo, que era um discípulo do Senhor, e pegasse a sua capa, a capa de Paulo, e os livros, e principalmente o pergaminho, e levasse para o apóstolo Paulo. Então Paulo, ele amava as Escrituras, porque o pergaminho, era um rolo. O pergaminho era feito de pele de animais, de cordeiro, de ovelhas, pele de animais. E ali fazia o pergaminho, produzia, preparava ali e virava ali um pergaminho. E esse pergaminho, servia como se fosse um papel, onde escrevia e fazia ali os escritos. E nesse pergaminho, havia textos bíblicos do Antigo Testamento, assuntos, do Antigo Testamento. Então era de suma importância para o apóstolo Paulo ter acesso a este pergaminho, exatamente para poder pregar o Antigo Testamento, falar de Jesus
dos profetas que falavam acerca do Messias no Antigo Testamento, né? Então Paulo tinha que ter esse pergaminho para poder pregar para os judeus, para os gregos, para os gentios, convertendo o coração desses judeus, gentios, gregos, para Jesus. Então, o pergaminho tinha, né, assuntos referentes aos livros do Antigo Testamento, escritos, né, do Antigo Testamento. Então, o apóstolo Paulo, ele amava, ele tinha prazer nas Escrituras, meus irmãos, porque ele meditava, ele buscava o conhecimento. É algo tremendo. Poucas pessoas tinham acesso ao pergaminho, logo porque o pergaminho custava muito caro, mais caro do que o papiro. O papiro, que era uma planta encontrada às margens do rio Nilo, no Egito, no Antigo Egito, e ali eles produziam, preparavam ali, né? E esse papiro servia também como fosse papel, né? Para escrever ali, alguém escrever esse papiro, né? E de fato o pergaminho era mais caro do que o papiro, e de fato poucas pessoas tinham acesso ao pergaminho. Se você olhar na Bíblia, os membros do Sinédrio tinham acesso ao pergaminho, né? Na sinagoga, Jesus uma vez discursou na sinagoga e pegou ali um rolo, né? Onde havia ali um pergaminho enrolado ali naquele rolo, pergaminho. E ali Jesus discursou, pregou, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, o profeta Isaías fazia menção acerca desse Messias, né, que viria. Então Jesus ali fez o discurso e falou para todo o povo que estava ali: as Escrituras se cumprem em mim, louvado seja Deus. Você vai ver também aquele eunuco, superintendente dos tesouros da rainha da Etiópia. Ele se encontrava com um rolo ali, um pergaminho, né? Ali um rolo, ali contendo ali um pergaminho, pele de animais, onde havia conteúdos escritos do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, mas ele não conhecia, né? Filipe subiu lá naquela carruagem e falou de Jesus para aquele homem, ou seja, ensinando nas Escrituras. Então é tremendo. Então o apóstolo Paulo, ele amava, meus irmãos, né? Ele tinha prazer nas Escrituras. Como isso é importante, o ensino, a palavra, a doutrina, né? Se você olhar na Bíblia Sagrada, o salmista Davi, ele se expressa dizendo, né: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? E que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de noite. Pois será como árvore plantada junto de ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto em certo tempo, e suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Então veja, irmão, prazer, né, na palavra de Deus. Jesus, ele diz: examinai as Escrituras, porque dela tendes a vida eterna. Se você olhar na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ele amava as Escrituras, e ele exortava, ele admoestava, né? Se você vê em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, olha o que é que Paulo diz aqui na Bíblia. Paulo diz: toda Escritura é inspirada, é divinamente inspirada por Deus, e útil para quê? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, ou seja, conduzir alguém, né, a instrução na justiça. Para que finalidade? Aí Paulo diz: para que o homem de Deus seja apto e preparado para toda boa obra. Paulo tinha essa preocupação, irmão, né? Ele amava as Escrituras, o ensino, a palavra, a doutrina, e ele despertava esse desejo também na vida de Timóteo, que era filho na fé. E Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, quando ele diz para Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro, que
que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então é muito forte. Aí se você está com a sua Bíblia aí nesse momento, olha o que é que diz também aqui em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Paulo diz para Timóteo: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Irmão, é muito forte a palavra de Deus. A preocupação que Paulo tinha com as igrejas, né? E também em ensinar, em mostrar nas Escrituras, né, a importância do ministério da palavra, despertando, né, esse dom de Deus na vida de Timóteo. Irmão, é bem verdade que a gente vê, né, o apóstolo Paulo se expressando assim, o amor pela palavra, o desejo pelas Escrituras. Se você vê na Bíblia Sagrada, Paulo também ele nos alerta, né? Ele traz também uma palavra de despertamento lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Paulo ele diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, terão coceiro nos ouvidos. Essa palavra, em outras traduções bíblicas, diz comichão, em outras traduções, fala de comichão, coceiro nos ouvidos, né? Juntando mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Então Paulo ele também traz essa palavra de despertamento para mim, para você, meus irmãos. Esse tempo é hoje. Nós estamos vivendo a igreja de Cristo, a igreja do arrebatamento, geração do arrebatamento, aonde a gente vê, meus irmãos, esse comichão nos ouvidos das pessoas, essa coceira que incomoda. Por quê? Porque não suportarão a sã doutrina. É o que a gente vê, meus irmãos, né? Certas denominações onde a gente presencia a libertinagem, o modismo, onde as pessoas querem facilidade, né? E estão desprezando a sã doutrina. As pessoas estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, e não pode, né? O modismo são inovações que a gente presencia entrando dentro das igrejas. Irmão, a sã doutrina é algo importante, fundamental, a palavra, a doutrina, o ensino. E a gente vê que muitas pessoas estão deixando de lado o ensino, a oração, o ensino, a palavra, e isso é perigoso, muito perigoso. Eu fico observando, meus irmãos, né, que na verdade, né, muitas pessoas estão se deixando levar pela libertinagem, né? E isso de fato é porque não estão mais suportando a sã doutrina. Os movimentos surgem, o modismo, as inovações, e muitas pessoas estão deixando de lado o ensino, a palavra, a oração, né? Eu fico observando, um irmão aceita Jesus, uma bênção, aquele fogo pentecostal, glória a Deus, mas aí, meu irmão, ele está ali, meditando ali na harpa, né? Nos hinos, nos louvores a Deus, né? Através da harpa cristã. E ali, meu irmão, os hinos, né? São hinos espirituais, mas quando pensa que não, ele começa a se deixar levar, né? Pelas inovações. E de repente, quando a gente se espanta, esse irmão já está pulando músicas eletrônicas, né? Essa música eletrônica para Jesus, essas inovações que estão surgindo aí, a música eletrônica para Jesus, o tal de tecnomelody para Jesus, funk para Jesus, o brega para Jesus. Isso é uma patifaria, realmente é uma patifaria, meus irmãos, porque são inovações que estão surgindo aí, enganando as pessoas. A palavra de Deus, irmão, nos ensina, né, que devemos louvar a Deus com cânticos e hinos espirituais. Está na Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19,
Olha o que é que diz aqui o apóstolo Paulo: não embriagueis com vinho que há contenda, mas sejai-vos cheios do Espírito Santo. Versículo 19: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças a Deus por tudo. Irmãos, são hinos espirituais, louvor que engrandece a Deus, músicas sacras, né, que são consagradas a Deus, que é o louvor que move o coração de Deus, hinos espirituais. E se você olhar na Bíblia Sagrada, irmão, a gente vê, né, muitos textos na Bíblia, né? Por exemplo, se você olhar na palavra do Senhor, a gente vai ver o Salmo 47, versículo 7 e 8, diz: porque Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com harmonia e arte. Você vai ver Mateus capítulo 26, versículo 30, ali naquela grande Santa Ceia, depois que Jesus saiu com os discípulos, Jesus junto com os discípulos cantaram um hino de louvor, um hino espiritual, e saíram para o Monte das Oliveiras. Então, são muitos textos na Bíblia Sagrada, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor diz que habite ricamente, diz Paulo, em vós a palavra de Cristo, e aconselhai-vos uns aos outros com toda sabedoria. Aí Paulo diz: e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão. Preciso tomar cuidado com esse modismo, com essas inovações, essa libertinagem, essa patifaria que existe aí, irmão. Esse gospel aí que as pessoas estão desvirtualizando, é um tal de tecnobrega de Jesus, né? Essa questão aí desse pancadão aí para Jesus. Isso é um absurdo, irmão, né? Essa música eletrônica para Jesus, pelo amor de Deus, isso aí são inovações. Escute-me, por favor. Sabe por que está existindo essas inovações, esses movimentos por aí, em certas denominações? É porque está faltando ensino à palavra, ensino da palavra, a doutrina, essa doutrina, a oração. Se você olhar na Bíblia Sagrada, irmão, você vai ver em Atos capítulo 2, versículo 42, que havia avivamento na igreja apostólica, porque a igreja se multiplicava, crescia, irmão. Era exatamente por causa do ensino da palavra e da oração. Havia comunhão, partir do pão, ninguém passava necessidade, porque havia o partir do pão, a comunhão, exatamente, irmão, por causa do ensino, a doutrina, a sã doutrina. A igreja crescia na graça e no conhecimento. Então, irmão, desprezar a escola bíblica dominical, isso é um absurdo. Muitas inovações aí. Muitos pastores fechando, né, a igreja no domingo, né, que é o culto da EBD, e levando o povo, né, para poder ir para jogar futebol, né. Deixa a igreja aí, hoje a gente não vai fazer EBD não, a gente vai jogar futebol, comer carne assada, banhar de piscina na chácara do lar, né? E lá na chácara a gente faz uma oração, uma palavrazinha, e depois vamos jogar futebol. São inovações, meus irmãos, que surgem em nosso meio, né? E no culto de doutrina, no culto de doutrina o que acontece é que muitos já não estão nem indo mais para o culto de doutrina. Às vezes o pastor está ali pregando, né? Tem poucas pessoas, porque muitos irmãos, né, preferem ir para o shopping, para o cinema, ou ficar na porta de casa batendo papo com o vizinho, até mesmo falando da vida dos outros, ou, né, assistindo a novela aí das 19 horas da Rede Globo, né? Meu Deus! Então, meus irmãos, a gente presencia, né, certas inovações, estão deixando de lado o ensino
da palavra de Deus, né? A escola bíblica dominical, do culto de doutrina na sexta-feira, né? Porque existe essa zona do conforto, esse comodismo, essa negligência, essa displicência. Meu Deus do céu, preocupante, meus irmãos. A gente sabe que tem certa situação que é justificável. Às vezes o irmão está doente, não pode ir para o culto, ou o irmão está trabalhando, chegou tarde, não deu para ir para o culto. Mas às vezes a gente vê, irmão, o comodismo de muitas pessoas que não estão indo, né? Simplesmente preferem, né, ficar ali assistindo a novela. É perigoso, porque você pode ter uma morte espiritual, né? É complicada essa situação. Então, meus irmãos, o ensino da palavra e da doutrina é algo de suma importância em nossas vidas, né? Eu fico analisando, meus irmãos, que são tantas inovações, né? Eu fico triste, eu fico assim, abatido, né? Porque, na verdade, né, nós estamos presenciando a falta de ensino, de doutrina, de oração, né? Eu fico observando, irmão, o púlpito, um lugar santo, né? Um lugar onde a pessoa prega, canta, louva a Deus. Essas inovações, o modismo e tantas coisas. A gente vê certos líderes, pastores, que vão pregar no púlpito da igreja de short, sandália, meu Deus, brinco na orelha, né? Assim, uma coisa assim, sabe? Sem pé e sem cabeça. Às vezes uma irmã também vai cantar no púlpito da igreja, a gente vê, né? Um short bem curtinho, né? E às vezes mostrando as partes, né, do corpo, né? Não pode, tem que ter decência, né? O pastor tem que ter decência, tem que se vestir bem, né? Tem que ter um comportamento, né? Comportamento decente. Modéstia significa ausência de vaidade, né? O apóstolo Paulo ele condena essa questão dessa vaidade que está entrando, irmão, dentro das igrejas, né? Uma coisa assim exacerbado, né? Extravagante. Meu Deus, né? É preciso a pessoa se vestir decentemente, né? Uma pessoa, né? Eu sempre digo que as vestes não salvam ninguém, assim como o sábado, o dízimo não salva ninguém, mas é preciso a pessoa se vestir decentemente, né? Se você puder ler as Sagradas Escrituras, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo lá em 1 Timóteo capítulo 2, 9 e versículo 10, ele diz que as mulheres, Paulo diz que as mulheres se vistam apropriadamente, adornando-se com modéstia e discrição, né? E porque assim convém às mulheres, né, santas de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele fala aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, ele está se referindo a essa vaidade exacerbada, né? Essa coisa, né? Esse excesso terrível. Irmão, é preciso que haja simplicidade, né? É muito importante que venhamos a ser exemplo, né? Principalmente os obreiros, pastores, né? Nós somos exemplo para o rebanho. As pessoas olham para mim e para você, os membros estão ali se espelhando nos obreiros, né? Os membros estão ali se espelhando, vendo aquele obreiro ali que se veste decentemente, né? E até mesmo você que é crente, né, em Jesus Cristo, o mundo está, alguém, teu vizinho, o mundo está ali se espelhando em você, quando você passa aí na porta da tua casa, né, quando você sai para algum lugar, as pessoas olham para você e dizem, olha aquele irmão, como ele se veste decentemente, com modéstia,
olha essa irmã como se veste decentemente, né? Não anda mostrando as partes do corpo, né? Não anda mostrando sensualidade. Então, irmão, quando o crente ele aceita Jesus, ele tem transformação de vida, ele tem um bom comportamento, ele se veste bem, ele de fato, né, passa a ser um exemplo para as pessoas. Mas a gente vê essas inovações, esses movimentos surgindo, irmão, né? E muitas pessoas estão perdendo a visão, estão deixando o ensino da palavra, da sã doutrina, estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Vivendo, irmão, essa vaidade exacerbada. Entendeu? É triste, né? Eu sempre digo, irmão, simplicidade dentro da gente, né? Porque a aparência, essas coisas, né, tudo passa. Aparência, o que é exterior, tudo passa, né? Mas o crente, irmão, ele vivendo uma vida com Cristo, certamente nós iremos viver eternamente com o Senhor. Mas é preciso viver a sã doutrina de Cristo Jesus. Irmão, é algo tremendo, fica assim observando, né? Estão deixando o ensino, a doutrina, né? A oração, meu Deus do céu. Fico analisando, irmão, que hoje você vê certas denominações por aí, as pessoas estão priorizando mais esse gospel desvirtualizado. Hoje é 2 horas de culto, é só 10 minutos de palavra. O restante é só esse gospel, né, desviado, digamos assim. Essa música eletrônica para Jesus, forró, prega de Jesus, é um absurdo isso, né? E eu fico analisando também, irmão, certas pessoas famosas que tem aí, né, que se dizem ser evangélico. É uma vergonha. A pessoa passa a noite toda na farra, né, na noitada, pulando carnaval, né, no Rock in Rio, no Lollapalooza, uma coisa assim, né? Mas quando termina essas festividades da carne, essas músicas profanas, quando a gente se espanta, essas pessoas estão nas redes sociais cantando louvores, né, sentado no culto das igrejas, pregando. Isso aí não é de Deus, meu irmão. Isso aí é patifaria, né? Isso aí é um absurdo. O verdadeiro crente que vive a autenticidade genuína da palavra, da doutrina, certamente, senhoras e senhores, vive uma vida de comunhão e santidade com Deus, né? É aquela pessoa que serve o Senhor Jesus Cristo com sinceridade e honestidade. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Que venhamos tomar cuidado com essas inovações, modismo, que está adentrando nas igrejas, né? Eu sempre digo que o mundo pode entrar, né, dentro das igrejas, mas desde que não seja através de mim e de você. Que Deus nos abençoe. Amém.